As igrejas, é igrejada, igual o pastor falou, ensinam todas as histórias bíblicas, toda ali a parte de as histórias, tal, mas não toca no problema que ela está vivendo na semana, não toca no que a criança está vivendo na semana. Titio, peraí, na minha escola eu vi um negócio e eu tô com dúvida. A escola não tem tempo para tocar nisso, sempre, não digo todas. Sim. Tá? E muitas vezes o pai não sabe responder. Então, muitas vezes são problemas emocionais, são problemas dessa confusão de ideologia que a criança vai ver, falta de autoridade. Vai ter vários problemas que ela vai ter, que não adianta você estar falando só do livro X da Bíblia. Você tem que trazer isso para um contexto prático do dia a dia dela. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica, acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. O podcast é um braço da Rede Tela, uma organização que tem o objetivo de juntar empresários para entender o que Deus quer dos nossos negócios e através deles, e juntos podemos fazer a diferença no tempo em que vivemos, na cidade que vivemos, no ecossistema do qual fazemos parte. E o podcast traz especialistas em algumas áreas, testemunhos, histórias interessantes, impactantes, e eu tenho certeza que não será diferente hoje, uma história sobre educação, no mínimo, diria aí os filósofos sui generis. Então hoje você vai aprender um pouco com o doutor, um cientista, trouxe aqui um cientista internacional, doutor Sabeduca. Bem-vindo, doutor Sabeduca. Obrigado, Edu. Obrigado pelas considerações aí. Muito bom. Muito bom. Então, brincadeiras à parte, né? A gente tem uma história... A gente já se conhece há algum tempo, né? Acompanha o trabalho do Alexandre Silva, né? Então, Ale para os íntimos. Ale Silva é fundador da BiblioXP School. O que é BiblioXP School? Já se explica, né? Só para dar um contexto aqui. É uma EdTech, né? Uma empresa de educação da área tecnologia que tem o objetivo, segundo você me contou, de levar os princípios cristãos para dentro da educação. Então, independente qual seja o segmento do teu negócio, muito provavelmente você tem filhos. Então, o assunto de hoje está ali no top 1 para você entender e conhecer também uma história que leva a Bíblia mesmo, né? O conceito, não só os conceitos, princípios bíblicos. Aliás, tudo que fazemos precisa estar apoiado em princípios bíblicos. Só um parênteses rápido aqui, Ale, se você me permite. Durante muito tempo, né, as pessoas tinham, e até hoje eu encontro pessoas que ainda têm o conceito dicotômico de vida cristã, né? E vida secular, não sei se usam esse termo ainda hoje, mas sempre que eu tenho oportunidade e dentro da Rede Tela, da comunidade, a gente fala bastante sobre isso, né? Integralidade, intencionalidade, não dá para ser dois, né? Ter duas personalidades, agir de uma forma nos teus negócios que não reflita princípios bíblicos. Então, porque senão, conscientemente ou inconscientemente, a pessoa está vivendo dois reinos. Sim. E aí quando a pessoa não entende, fala assim, olha, deixa eu te mostrar um versículo, a casa dividida não subsiste. Então estamos servindo ao rei, não só no domingo, durante toda a semana, com o nosso dízimo, mas sobretudo com a administração da nossa empresa. Porque é dessa forma, né, que através da mordomia, que a gente manifesta a quem a gente pertence, a qual reino a gente pertence. Né? E aqui, fazendo um gancho aqui, a BiblioXP, né? Ela foi fundada ou está alicerçada em princípios bíblicos e também na Bíblia. Né? Porque você pode falar da Bíblia sem citar versículos. Sim. Né? A depender do tipo de negócio, é estratégico. Eu sempre gostei de colocar versículos bíblicos em reuniões de negócio, sabia disso? Quando eu tinha oportunidade, falei assim, eu posso citar, e às vezes até em entrevista de emprego.
Caramba. né? Mas sempre com uma direção ali, equilíbrio, né? Para não parecer religioso e não causar rejeições. Então, muitos negócios eles estão à volta de princípios ou conceitos bíblicos, mas não necessariamente contém a Bíblia. No teu caso, a gente vai contar um pouquinho da história, o episódio é sobre isso, como fazer as duas coisas. Exatamente. É isso, exatamente. e com excelência e ser lucrativo. É muito bom. Porque esse episódio tem uma questão que a gente também quer repercutir e tem sido, inclusive, Ale, nos nossos encontros da Rede Tela, tem sido uma pergunta quando a gente tem a oportunidade. Você já ouviu falar de Business as Mission ou negócios como missão? Você já ouviu falar em Kingdom Business? Ou talvez você já tenha ouvido falar, uma expressão um pouco menos comum aqui para nós, aqui nas Américas, né? Que surgiu lá na Europa, que é B4T, Business for Transformation. Todos eles são conceitos, a gente vai também repercutir um pouco, então fica com a gente até o final para você entender do qual framework o teu negócio está encaixado. E se não encaixar em nenhum, fica já o convite para você encaixar o teu negócio em um desses frameworks, porque é de Deus e é muito abençoador e traz clareza, né? Da onde você está e para onde você vai, segundo Deus te chamou. Acreditamos que o nosso negócio é um chamado, não é verdade? Sim. E estamos aqui para tratar desse assunto. Bom, não posso me esquecer do teu principal negócio, que é ser casado com a dona Daiane, não é isso? Bom, graças a Deus. Pai da Lívia Esther. Mas é aquilo que mais importa na nossa vida, né? Sem dúvida nenhuma, é o casamento. É a nossa primeira startup e as nossas filhas. Porque é uma construção o tempo todo ali. Construção contínua e muito investimento, né? Muito, às vezes um burn cash, né? Mas está dentro de um conceito aí. Edu, Ale, vamos entrar aqui no tema de educação? Sim. Mas eu faço uma pergunta sempre clássica aqui para entender de onde você veio, né? Onde os convidados vêm, qual é o contexto e para dar um pouquinho ali, uma pitada de empatia. Sim. É a pergunta que eu sempre faço. Aliás, né, o Ale, hoje ele está vivendo momentos sui generis, que ele esteve sempre lá de lá, mandando reforço positivo, parabéns, gostei desse e tal, indicando, né? Então, você que acompanha a gente mais tempo, vários dos entrevistados que certamente abençoou a sua vida, o seu negócio, o Ale indicou alguns, né? E é muito legal essa participação e você também está convidado, quero abrir essa oportunidade, essa possibilidade. Se você conhece um empresário que tem uma história tão bacana, que ensina muitas coisas, como a do Ale, certamente vai compartilhar hoje, fique à vontade, caminhe para a gente, acesse o Instagram, a produção vai colocar aí na tela o meu Instagram, você pode entrar em contato direto comigo e eu vou fazer questão de entrar em contato com essa pessoa, com esse empresário, empresária, para poder a gente trazer aqui. Algumas pessoas me perguntam, você não leva advogado, não leva psicólogo, né? Porque são profissionais liberais, né? A gente entende que a definição simples de empresário, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter escala, você tem que ter funcionários, né? Sim. E as demandas são um pouco diferentes de um advogado ou de um psicólogo, enfim, de um professor de inglês, né? Apesar que você já trouxe aqui um irmão que escalou a clínica dele, que eu estava vendo. Então são... então ele saiu, né? Um médico, você está falando, né? Sim. Incrível, um dos episódios recentes aí, então eu super recomendo. Mas esse foi o chamado dele, né? Sim. Porque ele era médico do sistema público de saúde e fazia muitas horas extras. Na verdade, ele estava na corrida do rato, da gaiolinha, né? Não parou para olhar de fora. E aí, quando Deus tratou com ele, que ele estava numa zona de conforto só para se enriquecer. Nossa. E aí foi um choque. Ele falou, bom, mas como é que eu... Não tem mais horas, né? E aí ele teve, então, um entendimento de que
fazia sentido ele construir um ecossistema e trazer outros profissionais para trabalhar debaixo dele, e aí começou a construir uma empresa de fato, e inclusive hoje tem um instituto que abençoa muitas pessoas. Sim, então, sim. O empresário ele é sempre convidado a pensar em escala. Sim, sim. E você falando, no começo, você falou uma coisa importante. Você falou dessa dicotomia que às vezes o empresário vive, né? Uhum. E eu lembro de um autor, que é um autor que ajudou muito na nossa trajetória, que é o famoso C.S. Lewis, né? Quem não conhece, é o que escreveu Crônica de Nárnia, para sua criança assistir, para o seu filho assistir, para você ler, né? Cristianismo puro e simples, né? Aqui a gente demais. sempre pede uma recomendação do entrevistado para um livro importante. Não é um livro sobre negócios, mas é uma obra-prima. Se você não leu Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, leitura obrigatória para um cristão que quer ir mais fundo para entender exatamente essa compreensão de cosmovisão, de quem nós somos, de quem Deus é. Né, em nós e em nós nele, enfim. E ele não era teólogo, né? O C.S. Lewis não era teólogo, ele estava mais para um apologeta, que é um defensor da fé. E é interessante que ele defendia a fé de formas que não é comum hoje. Como é que ele defendia a fé? Que é um pouco do que a gente traz hoje. Ele defendia a fé através de artes, através de cultura, através de, muitas vezes, ficção. E é o que está faltando hoje muitas vezes para a visão cristã, é você ver mais ficção, ler mais ficção bíblica, é entender um pouco mais a grandeza de Deus no mundo. E C.S. Lewis, ele cresceu muito nisso, né? Ele estudava e fazia muito isso, né? Ele era um ateu que começou a defender a fé de forma totalmente diferente. E por que eu estou falando isso? Porque uma das frases que ele fala é que quando a gente se converte, quando a gente muda e tem uma nova vida em Cristo, a gente muda do cérebro até a ponta dos pés. Então, é para citar esse ponto que você falou, como o empresário cristão muitas vezes se posiciona, como é que ele pode ter mais princípios cristãos. Simples, né? Ele tem que realmente haver uma mudança, porque quando há uma mudança nova, vai mudar do pensamento dele até a forma que ele caminha. E C.S. Lewis falava isso. Então, só para trazer esse ponto que você falou, né? Verdade. A gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial, porque como a tua companhia é uma EdTech, então tem uma camada de tecnologia transversal e aí eu quero entender um pouquinho mais para frente o quanto que você tem utilizado IA para poder entregar, né, e escalar a sua jornada. Mas você falando um pouquinho desse background do C.S. Lewis, eu me lembrei exatamente que a discussão mais quente aí nos fóruns de inteligência artificial é exatamente esse ponto que você citou, que é repertório. Né? Então, quanto mais repertório você tiver de vida fora da tecnologia, né, mais insubstituível você vai ser. Verdade. E também, com mais profundidade, você vai criar prompts, né? Porque você tem recursos, N, e muitas vezes, amarrando aqui com o nosso tema de negócios, muitas vezes, inclusive há umas 2 semanas, tive a oportunidade de aconselhar um empresário que ele estava, na expressão dele, pré-burnout. Nossa. Não sei se existe isso clinicamente, cientificamente. Quase no fim. Ele falou assim, cara, eu vou surtar e tal, não sei o quê. E eu falei assim, mas onde está o erro? O ponto aí que você consegue identificar? Ele falou assim, eu não sei e tal, eu sou muito intenso no que faço e tal. E aí o Espírito Santo me deu uma luz ali para tentar ajudá-lo, porque ele estava perdido mesmo, né? Você via que ele estava... Falei assim, como é que tá os passeios com a sua esposa? E aí ele fez isso, ele arregalou o olho, né? Eu falei assim, como é que tá? Você está visitando seus filhos já, né? Você tem ido para o cinema? E ele não entendia do que eu estava falando, né? Que coisa. E ele falou assim, não, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Então, é de Deus que o trabalho seja um pedaço da sua jornada. Mas o descanso é santo, né? Pois é, e aí ele falou assim, eu entendi, eu misturei a minha vida com o meu negócio. Nossa. E aí, rapaz, é o começo do fim. Porque é neste ponto, e olha que interessante, porque o negócio dele tem a ver com transformação de vidas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre B4T, que talvez o teu negócio se encaixe dentro desse wireframe, mas o negócio dele estava à volta de algo que era negócios, mas era extremamente espiritual.
Só que o risco de tirar Deus do trono, deu para entender que é sensível? Ontem eu estava numa mentoria, não te cortando, que um dos empreendedores falou uma coisa. Eu estava numa mentoria, um Hot Seat, né? Ele falou uma coisa que, assim, acende o sinal de alerta para todos os pais e empresários, né? Uhum. Ele falou assim, hoje meu filho é gigante, ele tem mais de 20 anos, e eu não consigo mais colocar ele nas minhas costas. E quando eu vejo um pai fazendo isso, eu choro. Olha só, eu acho que ele tinha no máximo uns 40 e poucos anos ali. E ele falou assim, então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que é empreendedor, a não querer tanto chegar no objetivo do negócio, esquecer da nossa família. Da família. Esquecer da educação ali, que é o tempo com eles, né? E porque até tem a ver com o que a gente está falando de educação, mas Sim. Tem um termo de educação que a gente fala, que educação ela forma o ser integralmente, tanto para a vida como para a eternidade. Uhum. Você tem que formar o ser na alma dele também, na saúde dele. E muitas vezes hoje com a correria das escolas, com tudo que acontece, as escolas ela acabam formando o cidadão para passar no vestibular, para passar, para ter uma profissão boa, para conseguir bons salários. E o pai fica nessa roda de ratos, tipo assim, eu preciso trabalhar bastante, porque eu tenho que pagar uma boa escola, porque meu filho tem que conseguir passar no vestibular para ele ser um engenheiro no futuro. E esquece da maior formação que Deus falou para a gente, que é a formação da alma e para a eternidade. Isso é muito poderoso. Me fez lembrar, né, ainda dentro desse chat de educação, uma história que ilustra talvez a gente esteja ainda à volta desse assunto, porque talvez alguém que esteja nos assistindo ou nos ouvindo precisa ouvir, né? E eu tenho também sempre buscado essa sensibilidade de permitir, né, que alguns temas tomem um pouquinho mais de tempo do podcast, exatamente porque a gente está aqui a serviço do reino, né, e para o reino. Então, a história breve conta que um menino ali de 7 anos ouviu o pai numa videochamada falando que a hora dele era muito cara. E o filho perguntou, pai, mas eu vi você falando que a sua hora, quanto custa a sua hora? Né? E aí ele disse, custa X e tal, porque eu faturo, tentando explicar ali o delta, né, o EBITDA do pai. O quanto que ele gerava de valor para a companhia, receita, etc. e tal, né? E aí ele falou, mas por que você quer saber, filho? Então eu vou juntar dinheiro para poder passar mais tempo com você. Que forte. Poderoso, né? Então deixa eu fazer um corte aqui. Isso vale também não só para pais, né, mas para mães também. Temos várias empreendedoras e empresárias. E a gente também teve um episódio aqui que ele começou numa direção e depois ele acabou permeando o assunto de paternidade, né? E foi interessante como a gente conseguiu ali fazer uma junção entre o tema paternidade e a gente identificou que o problema da paternidade, ele impactava negativamente os negócios do empresário. Olha isso. Olha que curioso. Então, fica a nossa contribuição, humilde contribuição para você refletir se o teu negócio que você está fazendo, ainda que esteja abençoando vidas, ainda que esteja gerando recurso para abençoar a igreja, a obra de Deus, mas se ele não está no lugar aonde Deus deveria estar. Se você não está trabalhando demais para justificar um padrão de vida que seu filho talvez não pediu. Muito forte, hein, Du? Né? Muito forte. Eu vou te falar mais uma coisa, Du. Hoje eu estou aqui, né, e a gente não sabe quando as pessoas vão ver esse podcast, a gente fala que podcast é algo para o futuro, né? Acho que você tem esse conceito, que tudo que a gente está gravando aqui hoje é algo que vai chegar no futuro. Muitas vezes ainda lá no futuro você vai ter testemunhos desse podcast, eu creio, né? Que você vai ter pessoas mandando, foi por causa daquele podcast que eu ouvi, que mudou minha vida, eu tenho certeza disso. E hoje, o momento que eu estou gravando esse podcast, eu tenho um problema na família, um problema que eu não sei dizer se foi falta de alguma atenção ali familiar, mas tem um problema na família que é envolvido com drogas, é envolvido com falta de identidade, tá? E cresceu, já é um homem, tá? E eu vim para cá resolvendo um pouco desse problema. Isso é o que motivou também a fundação da Bíblia, né? Não foi só uma motivação, além de uma motivação de chamado, que a gente vai falar um pouco aqui, de chamado de Deus no nosso coração e confirmação de Deus, é uma motivação que eu vivi isso na minha casa, na minha família.
né? Então, olha só como é forte isso. Eu vou te dizer que a maioria dos problemas que a gente acontece hoje na nossa sociedade é falta de paternidade. Interessante isso, né? Tá? A gente teve mais de 100 jovens mortos o ano passado no Rio de Janeiro, que se você pegar a faixa etária deles ali era quanto? 18, 20 anos. E aí eu pergunto, o que faltou para aqueles jovens? E se a gente traçar, e eu tentei fazer essa pesquisa, tá? Usei IA, usei tudo para chegar em dados. E alguns dos dados dizem que, assim, cada vez mais nascem bebês sem pais. Uau! Cada vez mais. Nascem bebês que são de pais que deixam. E se você ir para classes mais baixas, isso aumenta cada vez mais. Então, hoje a gente tem filhos órfãos que o pai está lá, mas não está também. Então, eu digo que um grande problema da nossa sociedade, falando só de Brasil, você pode até ir para o mundo, é falta de paternidade, é falta de pai próximo. E a gente, no decorrer do Bíblio, a gente foi avançando, a gente fez cafés com pais já, né, com 10, 15 pais. Por quê? Porque a gente tinha 20 crianças com a gente ali toda semana, mas os pais não compareciam. E aí eu ficava perguntando, cadê vocês, pais? Vocês não sabem nem que eu estou ensinando para os seus filhos? Como é que vocês não comparecem? Então a gente tinha 20 crianças de 6 a 10 anos e os pais não compareciam. E eles eram convidados a estar. Até que teve um dia que eu falei, eu vou fazer um café com esses pais. Fiz um café com eles, falei assim, e contei toda uma história de um caso de família e de outros casos. Falei, olha o que aconteceu quando o pai, às vezes, deixa passar um detalhe. Deixa passar por causa de um trabalho, deixa passar por causa de não entender a situação, a estação que o filho estava vivendo, como adolescente, ou às vezes como criança. Eu falei, então cadê vocês? E depois desse café, um dos pais fala assim, Ale, me ajuda. Me ajuda porque eu tenho realmente deixado passar. E a gente sabia que um daqueles pais... era uma questão que a minha esposa me ajuda muito nisso, né? A Daiane, um beijo para minha amada. Ela é minha parceira no negócio, minha parceira em tudo que a gente faz, me apoia. E ela falou assim, olha, a gente tem que conversar com aquele pai e com aquele outro pai. Porque a fulana, a menina, a criança, o menino, está apresentando esse tipo de comportamento. E quando você olha o comportamento de uma criança, isso para todos os educadores que podem estar assistindo, e a gente entrevistou vários ao longo de um ano passado, eles falam, Ale, a gente queria muito que a família fosse mais próxima. E eu estou falando de escola particular de classe média alta. E a diretora falou, a gente queria muito que a família fosse mais próxima. Né? Então, ela falou assim, a família tinha que entender que o trabalho da escola é em conjunto com a família. Sem dúvida, isso é tão básico quanto beber água, né? A necessidade de beber água. Ale, vamos já emendar, e já que você fez essa introdução, o que é a Biblio XP? Queria que você explicasse um pouco o que é a empresa. Sim. E por que ela existe. Sim. O que ela faz, mas por que ela é necessária. Imagino que você já deu um spoiler aí. Vai dando uns pequenos spoilers, né? Mas a gente, de repente, pode ter algum dono de escola que é parte do teu ICP, do teu cliente. Público, né? Sim. Né? Então, pode ser que você conheça algum dono de escola que faça sentido que você vai ouvir aqui e a gente segue na corrente do bem. Sim, muito bom, Edu. Primeiro assim, né, eu fazendo aqui uma introdução que eu não cheguei a fazer, eu estou muito feliz que o Tela tem feito esse trabalho extraordinário, né? Eu falo que o Tela, quando eu conheci o Tela lá em meados de 2023, por aí, né, eu nunca esqueço que o Paulo Oliveira estava apresentando ali no evento da Bluefields, né, que a gente conhece, e ele falou algo assim muito forte, que isso marcou no momento difícil ali. Ele falou assim, não desista de empreender no Brasil. Sim. Não desista porque há um melhor momento para empreender no Brasil. Empreendedores no Brasil vão ser um novo avivamento. Né? E ele citou a famosa frase, o discurso do Billy Graham, né? Sim. Que vocês falam muito, né? É importante. Talvez você fale melhor que eu desse discurso, mas ele citou isso. E isso me marcou, Du, porque empreendedor, a gente pensou várias vezes em desistir, né? E ele, quando falou isso, me impactou. E foi nesse momento que a gente estava ali numa aceleração, né? A gente passou por várias acelerações para nascer o Bíblio, e eu já vou falar o que é o Bíblio aí para você que é educador, dono de escola e também líder de igreja, tá? Já vou falar sobre isso, mas ele impactou. E por que eu estou falando isso? Porque naquele momento estava Deus aos poucos colocando algumas sementes no nosso coração. E eu falo que todo negócio, muitas vezes, nem todos os negócios, mas alguns negócios, Deus vai chamar para um propósito definido por ele. Né? José foi chamado desde a época da casa de Potifar ali, talvez ali ele era só um governante da casa, na época de Potifar, mas ali dentro ele já era um empreendedor, porque ele resolvia problemas.
E depois ele talvez virou ministro da economia do Egito. Então, nem sempre Deus vai te chamar para ser um grande negócio, né? Mas muitas vezes ele vai te chamar para resolver e salvar uma geração. Sim, verdade. Né? Muitas vezes ter essa consciência, né? Estar aberto a. Muitas vezes ele vai te chamar para resolver uma geração, para salvar uma geração. Então, no nosso caso, a gente começou a entender de Deus do que a gente faria na nossa estação. O chamado de Deus, quando a gente chama para resolver uma questão, a gente fala, Deus, o que você quer para a minha estação, para a minha geração? E foram 3 anos de busca, Du. 3 anos de busca, a gente se conhece desde a época da aceleração lá da Bluefields, foi muito importante para a gente. Foram 3 anos de busca de alinhamento, de testa, de entender o mercado educacional no Brasil, de aprender com mentores. Você foi um deles, sabe? Foi um momento de busca. Porque se a gente sai correndo para falar, não, vamos fazer isso, vamos pegar investimento, vamos fazer com tudo, pode ser correr para o lado errado. Sim. A gente falou, não vamos correr para o lado errado, vamos entender o que Deus quer. E Deus foi confirmando através de palavra, confirmando através de até mensagem diretamente para a gente, foi confirmando sinais que a gente foi pedindo. E ele disse que a gente ia ajudar, ou talvez, sendo bem modesto aqui, né? Falou assim, uma geração vai estar em suas mãos. Essa geração pode ser a geração apenas da minha vila, da minha cidade. É uma geração. Verdade. É uma geração de crianças. Sem dúvida. Né? Mas pode ser uma geração do mundo inteiro. E a gente foi entendendo isso de Deus e foi buscando. Então, para as escolas, o que a gente pensou? A escola, normalmente, ela tem um tempo ali com as crianças, um tempo ali com os adolescentes. E, normalmente, esse tempo, ela não consegue passar todos os princípios cristãos que ela poderia passar ou, às vezes, ela quer passar. Ela não consegue. Os educadores falam, ali, o currículo que a gente tem hoje no Brasil, eu vi isso de um grande instituto, falou, o seu currículo esmaga o educador. Sim. Esmaga o educador. Como é que você quer ter uma aula de princípios, de soluções de problemas, às vezes até da cultura que surgem, sendo que o educador não pode? E a gente conversou com vários diretores e entendeu que existia um gap entre a cultura que a criança aprende durante a semana, as ideologias, tudo que ela aprende durante a semana, e o que às vezes aprende na igreja, só naquele momento ou na escola. Então, o tempo todo na semana ela está aprendendo. E sendo bombardeada por princípios que não são do reino. Exatamente. E tem um famoso filósofo que chama McLuhan, tá? É MC McLuhan, uma coisa assim. Mas você vai achar ele facinho. Se você digitar assim no Google assim, ó, quem cunhou o termo "o meio é a mensagem"? Se você digitar isso no Google, você vai achar esse nome que eu estou falando. O que esse filósofo fala? É um filósofo futurista, educador. Ele fala o seguinte, que o meio é a mensagem. Inclusive, quem é de publicidade e marketing conhece um tabloide gigante que tinha o meio... Mensagem. Lembra desse tabloide? É famoso. É famoso até hoje. E tal. Eu lembro que eu trabalhava numa agência e eu recebia lá toda a semana. E ele que cunhou esse termo, olha que coisa. E esse tabloide usou esse termo que ele cunhou. Por que ele fala que o meio é mensagem e a gente está vivendo cada vez mais isso? Ele fala uma outra frase que diz o seguinte, não tem como você falar que entretenimento e educação são separados. Olha que forte isso. Não tem como você falar que entretenimento e educação se separam. E o que a gente vive hoje? As crianças, elas aprendem se entretendo. Sim. No Netflix, nos games, nas emissoras, nas grandes streams, ela aprende só de ver filmes. Então a gente pensou, como é que eu junto cultura, como é que eu ensino a criança com cultura e arte e princípios cristãos? Então esse gap, a escola, a igreja não tinha conhecimento disso, às vezes não dá tempo de buscar conhecimento disso. E aí entra um pouco o nosso background, né? Que a gente pode estar falando de onde a gente cunhou isso, mas a gente veio para resolver esse gap da escola. Que, como é que eu ensino uma criança a se defender de ideologias? Como é que eu ensino uma criança a aprender, olhar um filme e falar, aquilo tem um pouquinho de Cristo naquele filme? Eu consigo extrair algo bom daquele filme, daquele jogo? E como é que eu também ensino a criança a também ser formada integralmente na tecnologia? Como é que eu ensino a criança a aprender a criar um game? Como é que eu ensino a criança a aprender artes digitais? Então a gente está juntando essas duas coisas. São aulas que ensinam artes digitais, cultura com princípios cristãos. Passei apoio da igreja e da escola. Então, muito bacana. A pergunta é como é a aplicação disso? Isso é feito na igreja, é feito na escola como se fosse uma matéria? É um evento que você faz de final de semana? Sim. Como é que funciona a aplicação? A gente começou com muitos eventos, inclusive no Natal do ano passado a gente esteve em Piauí, em missão. A gente estava lá no sertão do Piauí. Lá a gente levou treinamento para os educadores sobre tudo isso que a gente tem falado. Um dos treinamentos que a gente leva é para despertar o educador, e eu gosto muito de citar o livro de Esther.
eu acho que é o capítulo 4, não sei se é o 4:10 ou o capítulo 4, que fala assim, será que não foi para esse tempo que você veio, né? Será que não é para esse tempo que você nasceu? Então, a gente estimula o educador a saber a importância do educador na sala de aula. Então, eu não estou com esse jaleco, com essa roupa aqui à toa, né? A ideia é colocar o educador, entender, olha só a força que tem se você entender o teu chamado. Sim. Se um educador, um professor entender que ele tem um chamado de plantar uma sementinha na criança, na sala de aula, com princípios e valores, antes que ela complete os 14 anos, que eu já falo dessa janela, cara, ele tem ali, eu vou até citar que talvez ele tenha uma importância tamanha, até mais do que o pastor que fala uma vez na igreja. É porque é o tempo de exposição mesmo, né? E aí o que acontece? Você faz um treinamento e oferece o conteúdo para ele poder replicar isso. Vamos lá, eu dei uma volta aqui para falar desse chamado educador, fui lá no Piauí, né? Tô voltando agora, mas falei que a gente esteve lá no Piauí fazendo esse treinamento, mas a gente entendeu, Du, que só evento que a gente pode fazer nas escolas, nas igrejas, só esses eventos de estímulo, a gente levou sobre filmes, a gente leva games para fazer com 25 crianças, a gente entendeu que só evento, que é uma coisa que a gente faz também, não resolvia o problema. É uma das formas de resolver o problema, é você fazer evento, é você fazer treinamento com educadores. É uma das formas. Mas qual é a forma que você ataca melhor? E Deus vai dando discernimento e hoje a gente é uma escola interativa ao vivo, né? Então, a gente leva aulas interativas e ao vivo. Então, é totalmente online a nossa aula. Ok. É gravada ela ou não? É gravada também, mas só que o objetivo não é a criança assistir gravada, é ela entrar online. Então, a gente tem aí de 8 a 12 crianças que ficam ao vivo com a gente. A gente ensina princípios e também ele vai entregar um projeto a cada estação de aula. Ele vai entregar um projeto no final do ano, que pode ser criação do game dele com princípio cristão. Ele pode entregar um projeto de arte, projeto de animação. Então, olha só, o pai que às vezes quer formar o filho de 8 a 17 anos para estar preparado para o mercado de trabalho com o digital, ele vai ter isso na nossa aula. O pai que quer também ter uma formação semanal de princípio cristão e tirar ele da tela, porque o que acontece? As crianças ficam muito nas telas. Sim. Muito nas telas e só consumindo. A gente não vai fazer ele só consumir, ele vai fazer ele produzir também. Interagir. Então, a gente tem essas aulas ao vivo, ou seja, o pai pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Isso é uma vantagem, porque tem irmãos do Piauí que estão já participando, tem irmãos de outra localidade, e a gente segue esse caminho ao vivo, que pode ser muito atrativo para o pai que quer colocar o filho ali no digital, mas também ensina princípios. E onde entra a escola, que você me perguntou, né? Sim. A escola, como eu falei, ela precisa de um reforço extracurricular. Então, teve uma escola que falou assim para a gente, você não tem nada que seja extracurricular para que o pai tenha um benefício após a minha aula? Uma escola confessional cristã perguntou isso para a gente. Falou, temos sim. Aí falou, que demais, a gente vai colocar isso aqui na grade, a gente vai mandar para o pai. Então, tá rodando lá um vídeo que vai trazer novos pais que querem essa matrícula. E a igreja? A igreja entra também a gente entra como um apoio. Porque a criança ter, às vezes, 2 horas só de escola dominical no domingo, ou às vezes na semana, é muito pouco para essa cultura que ela vive na semana. Sim. Então, a gente entendeu que se você não for intencional, Edu, na educação cristã, vai acontecer uma pesquisa que fez o nosso chamado florescer. Quase 70% de jovens, quando chegam na universidade, deixam a fé cristã. É o Instituto Barna que trouxe isso daí, exatamente. É um alarme, é um soco no estômago, né? Você fala, o que nós estamos fazendo? Precisa fazer alguma coisa, eu acho que esse ponto é importante. E aí eu emendo com a pergunta, como que você coloca a Bíblia dentro, porque aí tem uma explicação importante para você compartilhar do nome, né? Sim, porque sim, Bíblia sim. Pode ser de biblioteca. Exatamente. Mas como é que você coloca não só princípios, mas a Bíblia mesmo, a palavra de Deus em todo esse ecossistema? Vamos lá, se você vai numa igreja hoje, numa escola dominical, eles têm uma teologia para criança, que é uma teologia, digamos, sistemática, né? Eles mostram todos os livros, eles falam todos os livros da Bíblia, eles falam o plano da salvação. Eu diria que até tem igreja que esquece falar dos 3 pontos, né? Dos 3 atos da salvação. Não vou falar que esquece, mas fala de uma forma, né? Que é criação, queda e redenção, né? Muitas igrejas falam dessa forma. Agora, imagina que você não fique focado apenas nessa parte de teologia sistemática, mas você consiga entender os problemas que as crianças têm na cultura que eles vivem hoje. Então, vou trazer um exemplo. Quando a gente levou numa escola sobre saúde emocional, a gente levou um jogo que fazia eles responderem as perguntas sobre saúde emocional. Era um joguinho de carta, então eles liam o que acontece se eu tiver que fazer tal coisa na frente de todos os meus amigos. E uma criança pegou e falou assim,
Briga, meus pais brigam direto em casa. Cara, e tava assim, ficou em silêncio a sala. Sim. As professoras olharam. Ou seja, para uma sala de 30 alunos, não dá tempo de eu ter essa resposta da criança como a gente conseguiu causar ali nesse momento. A gente pode entender o que essa criança está vivendo, pode separar ela para ela ter um acompanhamento, se isso fosse feito de um tipo de trabalho mais intenso ali, usando tecnologia. Mas aí você falou como eu coloco a Bíblia nisso. Nessa história que a gente levou saúde emocional para esse colégio, um colégio muito bom, a gente colocou Romanos 12:2. Como era sobre saúde emocional, a gente colocou assim, você não é o que você sente. A gente trouxe identidade e trouxe a visão nova que fala que a gente tem que renovar a nossa mente. Então a gente coloca a Bíblia sempre com a questão de versículo trazendo um propósito e também com temática diferente. Como eu falei da questão da teologia, eu vou finalizar, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente vai ter a gente teve o mês do bullying, setembro. Setembro Amarelo fala sobre o bullying. A gente levou isso numa escola, numa ONG, tá? É uma igreja muito grande lá em Alphaville. A gente levou na ONG dessa igreja e a gente falou sobre bullying de uma forma totalmente diferente. Eram adolescentes, que nem todos eram cristãos ali. E a gente começou fazendo o seguinte. Vocês assistiram tal filme que está passando no canal de streaming? Eles assistiram. O que fala nesse filme? Fala da morte de um adolescente porque sofria muito bullying. Então a gente levou para uma roda de conversa esses adolescentes, eram 25 adolescentes, começou a tratar com eles e falou assim, agora vamos fazer um teatro. Fizemos um teatro deles representando como poderia fazer de forma diferente. E falamos assim, sabia que você pode ser um agente de transformação na tua escola, levando de forma diferente? E aí, de novo, a gente usou Romanos 12:12. E eles depois saíram com virtudes, porque a aula, existe uma metodologia que a gente criou, que é o momento de pergunta, de entender a necessidade deles, depois trazer eles para ação. Agora você vai fazer um teatro com a gente, você vai jogar um jogo aqui, traz eles para ação, depois traz eles para meditação, depois traz eles para evoluir. Agora vocês evoluíram, vocês entenderam, então vocês aprenderam sobre isso, vocês vão ganhar pontos, vocês vão ganhar alguma coisa que fixa... Uma gamificação. Uma gamificação. Boa. E depois, no final, eles têm que engajar alguém da família deles, ou engajar um amigo. Interessante. E aí, para isso que eu trouxe isso aqui. Como é que eles engajavam? Eu vou deixar com você. Eles guardavam isso como XP, que é a experiência que eles tiveram na aula. E aí, é incrível como cada um apontou. Assim, quem é o fiel da turma? Ele é fiel. Ele é fiel. Então, Du, você é fiel. Tá aqui o seu. Rapaz, muito obrigado. Vai ganhar outros, porque... Que legal. Entendeu? Obrigado. Não sei se dá para pegar aqui, Guilherme, mas depois a gente faz um corte Sim. mais aproximado. Então, esses adolescentes até 17 anos, eles mesmos foram apontando. Esse aqui é o pacificador. Eu não trouxe pacificador aqui. Esse aqui, ele é filho. Ele entende que ele é filho, ele é amável. Aí ganhava de filho também, entendeu? Então, isso tem tudo a ver com um método didático de ele sair com uma conquista. E olha só, os games já utilizam isso há muito tempo, Du. Sim. Por isso que o Bíblio é Bíblio XP também, de experiência. E também de XP de pontos. E o Bíblio vem de biblioteca e vem de Bíblia também. Muito bom, muito bom. Vamos emendar aqui dentro desse conceito para entender, porque o teu negócio, ele parece muito com, não vou dizer uma ONG, mas ele é muito inspiracional. Como é que você formatou para que ele seja um negócio autossustentável? Né? Porque se você vive de eventos, tem lá uma camada de serviço para as escolas, né? Normalmente a igreja não paga, oferece o ambiente. E o grande desafio de impactar, né, como eu creio que é o potencial do Bíblio XP, é fazer isso ficar lucrativo, não só de pé, mas ser lucrativo para gerar escala. Né? Então aí eu te pergunto, como é que você formatou o negócio para isso e como você enxerga, expandindo aqui o tema, né, o conceito de Business as Mission, que é o BAM, talvez você já tenha ouvido falar, se não, significa isso, um termo cunhado já há algumas décadas atrás, mas para dar um outro exemplo aqui, o dono de uma pastelaria, um negócio qualquer, mas uma pastelaria no Brasil, que ele resolve abrir uma filial de uma pastelaria. Estou citando pastelaria para não dar aquela ideia de, é só coisa grande que internacionaliza, não.
né? Poderia ser uma cafeteria, né? Coisas assim que eventualmente sejam menores ou mais fácil de botar de pé. Sim. E ele coloca uma pastelaria na China, né? Para vender pastel, mas com o objetivo de evangelizar o país, evangelizar os chineses, evangelizar os clientes através do negócio. Então, ele nasce com o objetivo de evangelismo e ele tenta, de alguma forma, parar de pé e muitas vezes ele tem uma empresa por trás ou ele tem uma matriz, né, que, na média, zera a conta, né? Para dar um exemplo bem atual, a YouVersion, né? A Bíblia, que você certamente tem no aplicativo no seu celular, ela tem um objetivo ali de impactar as pessoas, mas você nunca pagou, eu nunca paguei. Verdade. Muito Né? forte. E custa milhões de dólares para manter aquilo no ar. Se eu não me engano, eram mais de 200 pessoas que trabalham diretamente, outros fornecedores indiretamente, custo de servidor, custo de mídia, enfim, toda uma estrutura que custa milhões. E o Paulo falou, eu fiquei assustado, né? E ele é sustentado por algumas empresas. Isso é o BAN, né? Ele nasce com o objetivo de abençoar e não importa se ele para de pé ou não, alguém vai pagar a conta, né? Então, dito isso, me parece que o teu negócio não é um negócio BAN, mas que leve ali o conceito bíblico e cristão. Você tem o Business for Transformation. Ele é parecido com uma ONG, mas ele tem que se autossustentar. Ou seja, ele é um negócio em que você cria com o objetivo de uma cosmovisão bíblica de mordomia. Ou seja, se vai faturar 1 milhão, 1 bilhão, não importa, né? Tem que alcançar X mil pessoas e tem que, no mínimo, dar o ponto de equilíbrio. Sim, né? sim. E a rentabilidade ela é importante para autossustentar e dar perpetuidade ao negócio, remunera talvez os sócios ou um pouco, né? Ou dependendo da escala, você cria um negócio que é multimilionário, mas o foco não é lucrar muito, é lucrar para continuar vivo, né? E você tem o Kingdom Business, como o próprio nome já diz, né? É um negócio que contém princípios do reino, e se não tem, como eu disse no início, né? Tem que ter, né? Os livros do Tim Keller tratam bastante sobre isso, né? Ele é um mestre para falar e tantos outros. E a gente aqui, certamente, a gente vai escrever, inclusive, um livro, tá em produção, um livro do que eu, Eduardo, aprendi com os entrevistados. Que legal. Né? Então vai ser uma versão impressa de um compilado de boas práticas e coisas que me abençoaram, impactaram aqui do podcast. Então, já aí você vai ter um livro falando sobre mordomia baseado nos episódios. Mas, enfim, o importante é entender que tudo aquilo que você faz no negócio, ele tem que espelhar a Bíblia. Por isso, Kingdom Business e aquela provocação no início, né? Não é você chamar Deus, né? E uma boa forma para você já começar com o pé direito ainda hoje se você está chamando Deus de seu sócio, né? O entendimento está errado. Deus não é dono de nenhum CNPJ. É verdade. Não precisa disso. Né? Então, Deus é o dono de todas as coisas. Né? Nós somos mordomos. Né? Ele não dá para reduzir a ele a um sócio, porque pode ter conflito, né, de sociedade, a empresa pode falir, já pensou? E aí? A empresa... Você sabe que teve brincadeiras à parte aqui, a exemplo que a gente já repercutiu aqui, né? Você talvez não tenha ouvido falar, mas se não ouviu falar ainda, a história do Colgate. Sim. Né? Pasta, né? Ou Colgate, como diriam os professores de inglês de plantão aí. Então, ele fez um voto, um compromisso com Deus, de que viveria com 10% da renda da empresa. Imagina que ele não tinha, talvez, noção do tamanho que seria a empresa que é hoje, né? Mas, de fato, antes dele morrer, a empresa já era internacional, faturava bilhões, né? E ele vivia com 10% e os 90% manifestava o reino, investido em pesquisa, desenvolvimento de câncer, ajuda às crianças, tanta coisa boa,
né? Mas o importante dizer de todas essas histórias que não dá para barganhar com Deus, né? Dizer, Deus, seja meu sócio, me dá que depois eu te devo. Tudo é dele, né? Como é que você vai dividir? Como é que você vai dividir? O que não é seu? Exato, é um bom começo. Então, isso para voltar ao nosso tema aqui, né, do conceito de Kingdom Business, né? Como é que você enxerga aí que a Bíblia XP ou XP, depende de onde você vai palestrar, se é no Brasil, verdade. Né, ou fora. E, aliás, o nome funciona bem, né, internacionalmente. Né? Não sei se foi proposital. Também, a gente pensou. E Du, a gente, nos últimos 3 anos, assim, né, tem um irmão que eu gosto muito dele, acho que ele já veio aqui, o Davi Lago, né? Davi Lago. O Davi Lago, ele instigou muito uma época aí que a gente viveu em alguns congressos, em alguns evento para a gente entender essa questão da cultura relacionada ao mundo do cristão, né? E foi daí que nasceu a Bíblia também, né? Como é que a gente pode trazer a criança entender muito mais como enxergar um filme, né? Como enxergar ali um filme que ela está assistindo. Eu faço esse exercício com as minhas filhas. Não adianta você proibir, claro, se está dentro da idade deles, não adianta você proibir um filme que é para a idade deles, se muitas vezes tem algo cultural ali que compete com a cultura do reino. Não adianta você proibir. Você fala assim, isso aqui não assiste. Ela vai uma hora assistir na escola. Sim. Ela vai uma hora ver com o amiguinho. O que você tem que fazer? Você tem que educar. Assim como fala em Deuteronômio 6:9, né? Eduque a criança no caminho que deve andar. Enquanto estiver comendo, e fale das minhas palavras, das minhas leis, enquanto você estiver comendo, quando você estiver andando, quando você estiver... E muitos pais, Edu, ele esquece desse versículo e deixa para a igreja educar ou para a escola educar. Quando não deixa para babar, né? Que é o pior. Né? Que é pior. Mas aí você citou um negócio interessante que eu vou falar, Du. Vou falar um negócio interessante aqui, ó. O nosso objetivo, se você fosse falar qual é o objetivo do Bíblio, já dando um spoiler aqui, eu vou falar assim, a gente quer criar novos Moisés. Amém. Novos José e novos Daniel. Por quê? Porque eles foram para a Babilônia, foram para o Egito e não esqueceram do caminho do Senhor. Então, nós como pais, a gente não tem que ter medo que o nosso filho, às vezes vai para uma universidade que não é cristã, ou vai para uma escola, ou vai assistir um filme que vai ter ideologia. Porque se você tiver esse medo, você não fez a lição de casa. E nós como Bíblio, a gente quer ajudar o pai nesse sentido, que é apoiar a escola como reforço, a igreja também. E aí eu vou falar do produto ali, como você já me perguntou. Por quê? Você falou da babá, e eu te falo. Teve uma babá de um personagem bíblico que ela era uma meia babá, né? Chamou ela para ser babá, mas na verdade ela era a mãe. E ela era a mãe de Moisés, a Joquebede. E a gente tem que entender com Joquebede, quem falou isso foi um pastor muito conhecido, pastor Gilberto Celete, que ele foi pastor da PEC, jubilado pela PEC. Ele foi jubilado, a gente entrevistou ele no documentário que está no nosso canal, né, sobre educação cristã no Brasil, né, o chamado de alerta à educação cristã, e ele falou o seguinte, eu quero entender o que Joquebede ensinou para Moisés. Porque ele esteve no Egito, ele ganhou dinheiro, ele aprendeu sobre toda a ciência do Egito e não se separou do caminho do Senhor. Sim. E ele falou, se tem uma mãe que a gente tem que aprender com Joquebede. E aí você me citou a babá, eu lembrei. Né? E também José, e também Daniel, que foi para a Babilônia. Então, muitas vezes, a gente tem medo e coloca o nosso filho numa bolha, e isso aconteceu muito na questão cristã no Brasil, colocar os cristãos dentro de uma bolha e não ensinar a dialogar com a cultura. Sim. Então, uma das coisas que o Bíblio faz é criar essa ponte. Peraí, pai, que tipo de game seu filho está jogando, que tipo de filme que ele está jogando que a gente pode trazer e tornar redentivo isso? Mostrar muitas vezes Cristo e mostrar muitas vezes, aqui não tem Cristo e aqui está passando uma moral errada. E a criança, na idade certa, o adolescente principalmente, entender sobre isso. Entender a cosmovisão. E por que eu estou com óculos aqui, né? Porque quando a gente coloca o óculos, a gente enxerga numa outra lente. Sim, verdade. Então, cosmovisão é você enxergar através de uma outra lente. Qual é a cosmovisão que teu filho está aprendendo na universidade? Qual é a visão do mundo que teu adolescente está aprendendo? A tua criança, a partir de 7, 8 anos, já começa a aprender outras cosmovisão. Qual é essa daí? Você consegue enxergar? Para quando não chegar com 15 anos, eu vou tirar o óculos para falta de reflexo, né? Faz parte do professor Sabeduca, né? Quando não chegar com 15 anos, ele vai falar assim, meu filho, ele não entendeu ainda o plano da salvação, ele está com outras ideias, mães já falaram isso para mim, infelizmente. Uma mãe falou assim pra gente assim, olha, é muito importante o que vocês estão fazendo porque eu estou com filhos adolescentes, jovens, e eles estão com a mente toda virada. O que eu faço?
E aí existe uma janela, Edu, que é a janela 014. O que é a janela 014? Que o Instituto Barna também trouxe isso. Sim. Você tem de 0 ou de 2 ou de 3 até 14 anos para colocar a semente do evangelho na criança e no adolescente. Se você deixar passar essa janela, aquela terra da parábola do semeador vai ser a terra difícil de penetrar. Porque a terra da criança ainda penetra de maneira muito forte. E aí trazendo o que você falou sobre como isso vira um produto escalável e tal. Veja só, Du, hoje a gente está preparado para receber pelo menos 100 alunos online, tá? E a gente pensa nos próximos trimestres, semestres, a gente chegar até 1.000 alunos online. Então, online é altamente escalável, Sim. não tem geografia. E qual é a dor que a gente resolve, né? O pai, ele precisa formar profissões do futuro no filho. Não dá para ele esperar ter 18 anos, colocar numa faculdade. Ele pode começar com 8 aninhos, já ensinar empreendedorismo. Legal. Com 8 anos já ensinar artes e animações, que é a profissão que está sendo hoje. Hoje nunca teve uma maior profissão que utilizou arte e tecnologia como animações, vídeos, saber mexer com a IA. Então, o pai, a gente vai impactar o pai de duas formas. Com princípios cristãos, com tudo isso que eu estou falando. Sim. Ajudar o pai a ter um mecanismo seguro. Tutores, né? Que a gente tem vários tutores juntos com a gente, muitos são teólogos. Um deles tem o maior canal de games no Instagram. No Instagram ele fala muito sobre games nostálgicos. Pastor Luiz Miguel, um abraço, lá de Minas, né? É um pastor maravilhoso, publicou vários livros. A gente tem aí também o Simval, que nos apoia, da Lion Editor. Lion, né? Então a gente tem uma base de teólogos, pastores ali que estão com a gente. E olha só, atingir mais de 1.000, às vezes 10.000 crianças, Edu, isso é possível no sistema que a gente tem criado através de aulas online. Então vai impactar o pai duas vezes. E a escola vai ter isso como benefício para o aluno dela. Excelente, Ale, muito bom. Então, vocês estão abertos a rodar de investimentos? Se algum investidor aqui esteja eventualmente nos assistindo e a tese de educação mais tecnologia faça sentido, como é que vocês estão no momento? Sim, Du, a gente pensou muito sobre isso, né? A gente hoje tem já começado a faturar, já começado a ter canais de venda, porque a gente acredita que o investimento ele tem que ouvir nesse momento que, né? No início, para alavancar as vendas. Para alavancar, ou depois ele vem com um pouco mais de com um pouco mais de cuidado, né? Mas sim, estamos abertos a investimentos, a doações, inclusive orações. A gente precisa muito, né, de toda forma de oração que você tenha, porque a educação é uma das 7 áreas de influência que o cristão tem que atuar, né? Perfeito. E a educação, durante muitos anos, foi deixada de lado por cristãos. Vocês falam muito isso, né? Sim. E agora a gente acredita que vai começar a ter um alto avanço de escolas cristãs no Brasil e no mundo. A gente tem sentido isso e tem percebido isso. Vai começar a ter muitas escolas cristãs. E eu tenho ouvido de pastores de PhD na área de educação, até um podcast que eu ouvi, que ele falou assim, vai faltar professor. Não vai ter professor para a quantidade de cristãos que vão querer escolas cristãs. Colapso, então. Vai dar. Tanto na educação, estima-se que vai ter mais de 500 mil vagas de professores na área de educação pública. Então, existe um chamado de alerta também para professores ou para jovens que queiram se tornar professores. Então é um problemão, vai ter um apagão de educadores e isso importa porque os nossos filhos serão afetados terrivelmente por não ter quem transmita os conceitos ou os ensinos básicos mesmo, né? Sim, sim. E não está ligado a ter mais dinheiro ou menos dinheiro, é falta de gente mesmo. Falta de gente. Eu conheço uma diretora de uma escola muito famosa em Alphaville e ela falou assim, Ale, eu não consigo contratar. A escola tem uma região que é mais difícil acesso, às vezes tem vários fatores. E ela falou, não estou conseguindo contratar. E outras já falaram a mesma coisa, falaram assim, falta professor de capacidade. Então, hoje é um chamado para você, e por isso que eu gosto de colocar o professor como um cientista. Porque aliás, fala aí sobre eu brinquei com você inicialmente, né? Doutor Sabeduca, agora é hora de por que você está vestido de cientista. Eu acredito que todo professor deveria ser um cientista, Edu. Todo professor ele deveria estimular tanto a descoberta da criança e do adolescente, e isso tem um pouco a ver com a minha trajetória, que ele deveria falar assim, nossa, que demais aprender com esse professor. Que demais. Ele conseguiu fazer eu gostar de história, fazer eu gostar de matemática. A gente acredita que todo professor deveria ir nessa linha. E quem vai nessa linha
são cientistas, né? Cientista, ele combina coisas, então combina a cultura, combina a arte, combina a tecnologia, e dali nasce ali um produto. É isso que a gente fez com o Bíblio. Então, por isso que a gente se veste assim. O professor Sabeduca, uma vez uma criança falou assim, né? Falou assim, vocês sabem por que é professor Sabeduca? Eu lembro que eu estava lá no Piauí, faz recentemente isso, e ela falou assim, é porque junta sabedoria com educação. Então, a criança, ela é pura em muitos sentidos ainda, né? O pecado aí não está cheio, né? Não encheu totalmente a criança, está um pouquinho só de pecado, a gente acredita, dependendo da idade. E ela falou isso. Então, sabedoria na educação, você muda o mundo. Uhum. Se você tem só educação e não pede sabedoria de Deus, e aí vai algo muito importante, que é um outro problema que a gente pensa resolver futuramente, que é os treinamentos para os educadores. O educador ele tem que estar capacitado na sala de aula. Sim. Né? E muitos educadores cristãos, não sabem defender a sua fé, igual eu falo em Pedro, nas cartas de Pedro. Não sabe defender a fé. Não sabe, tem que estar muitas vezes ali preso. Então a gente começou a tentar resolver esse problema da educação, mas a gente entendeu que a gente tem que ir diretamente para a criança. Né? Então o professor Sabeduca é para chamar a atenção. Futuramente, você perguntou se a gente está aberto ao investimento, Du. A gente também está aberto ao seguinte, a gente vai começar a ter chamadas para professores que queiram ser outros professores sabeducas, que gostam de comunicação, sabem muito bem lidar com crianças, gostam de trabalhar com arte, design. Então, aquele professor que é tecnológico, ele vai ter um lugar, vai talvez ganhar até muito mais do que em outros lugares. Amém. Para estar com a gente e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Excelente, excelente. Falando, aí eu vou te fazer uma pergunta, não sei se para o Alê, para o doutor Sabeduca. O que você melhoraria a educação cristã no país, pensando a longo prazo? Porque você falou das áreas de influência, dos 7 áreas, para você que ainda não ouviu sobre esse tema, muito rico, depois dá um Google aí, tem uma literatura que fala sobre as 7 áreas de influência, ou dependendo lá de como foi cunhado do pessoal da Jocum lá, sim, que é sim. os 7 montes de influência, e vai falar da área de negócios, né, da área de governo, etc., e também a área de educação, que para mim, não porque a gente está aqui nesse podcast falando de educação, para mim é o pilar mais central das áreas de influência, porque é ali onde você vai trabalhar a questão geracional. Sim. A gente estava inclusive vai ter um evento agora que chamou Legado Cristão. O Legado Cristão. Perfeito. Vai acontecer em maio. A gente estaremos lá expondo no evento Legado Cristão. E é um evento que impactou muito o ano passado, esse ano vai ter de novo. E o Legado Cristão foi um movimento da Vanessa, né, que percebeu há 3 anos atrás. Falou assim, a gente tem que falar de educação cristã. E eles começaram a ir nas igrejas, começaram a ir nas escolas. E eles perceberam, Du, que as escolas assim, assembleias de muitas igrejas, comunidades e escolas, tinham que primeiro entender a importância. Falou, Alexandre, pasme, mas eu entendi que tinha que ter um congresso para poder alinhar todo mundo. Tá? Inclusive, a gente participava de uma sala fechada no Zoom, de uma igreja famosa, que falou assim, nosso objetivo é para daqui a 25 anos, olha só, Uau. Daqui a 25 anos a gente mude a educação no Brasil. Essa igreja fazia uma reunião só com educadores fechado, e eu participava. E eles falaram assim, eu falava, mas que ambicioso, né? Ambicioso assim, quanto tempo, né? Mas eles falaram assim, porque para mudar uma geração de um país, é esse tempo com qualidade. Então, eles estavam chamando pedagogos, qualquer pessoa de qualquer área que tinha esse chamado para a educação, que sentiu o calor que Deus chamou para mudar a educação daqui a 25 anos. Então, isso era a sala fechada que a gente fazia parte. Deram um stop, vai voltar. E o legado cristão, para responder a tua pergunta, é também isso. É para causar essa sensação, esse chamado no educador. Então, enquanto o educador da escola, o educador da EBD, da Escola Bíblica Dominical na igreja, não entender a importância que ele tem na vida daquela criança e da família, aquela aula ali talvez não seja aquele máximo, aquele 100%. Isso é um primeiro problema, tá? Eu vou falar de outros, esse é um primeiro problema. Então, o educador ele tem que se interessar, saber que é uma sementinha ali que ele vai ter, às vezes, de 1 hora, às vezes de meia horinha ali naquela vida, e talvez aquela criança nunca mais volte ali,
E quantos testemunhos a gente não tem, né, de você quando era criança, você falou, eu fui numa escola e por causa dessa escola eu conheci a Jesus. Tantas professoras e irmãos que têm esse testemunho, né? Até o pastor Gilberto Celeste, né, que é esse pastor, ele fala o seguinte, que a criança que está lá na comunidade, perguntaram para ela, quem você vai seguir primeiro? Né? Quem você vai ser primeiro quando você crescer? Perguntaram para ela, sabe o que ela respondeu? Ela falou assim, na comunidade, onde você tem diversos crimes, diversos marginais, perguntaram para uma criança. Ela falou assim, quem chegar primeiro? Uau! Quem chegar primeiro no meu coração é quem eu vou ser. Então, a gente tem a chance de chegar primeiro no coração da criança. Tanto no seu filho, que aí está com 7, 8 anos, quem chegou primeiro para ele? Será que a ideologia, talvez, do mundo, do jeito que a professora tem a cosmovisão alterada, chegou primeiro no coração do seu filho? Porque se essa cosmovisão alterada chega primeiro no coração do seu filho, ela vai sendo alimentada. E se não vier alguém e falar assim, a semente não é essa, filho, raspar a terra e colocar a semente verdadeira, não vai falar que o problema é a faculdade, Sim. não vai falar que o problema é os amigos. Não dá para delegar ou terceirizar, né? Inclusive é um tema aí bem rico, né, e instigante, pensar que não é só você pagar uma faculdade ou mesmo um colégio classe média alta que tenha laboratório de impressão 3D, que seja certificado pela Apple, né? Tem tantas coisas, tudo isso é bom, né? E eu posso dizer que de alguma forma isso fez, me colocando aqui como um exemplo, né? Fez parte do critério mesmo de comparação entre as escolas. Mas você sabe que há um bom tempo atrás eu incluí um elemento que eu confesso e depois pedi perdão que eu me esqueci de perguntar para Deus qual era a escola que Ele queria que eu colocasse. Olha só. Porque quando você compara futures ou entregáveis, né? É muito relativo, né? Óbvio que poder oferecer estímulos diferentes, né? Hoje, por exemplo, ontem, melhor dizendo, lendo um jornal, eu fiquei sabendo de um grupo educacional que vai trazer uma escola que, segundo eles, é disruptiva, onde o aluno vai passar apenas 3 horas ou 3 horas estudando matérias eletivas e o resto do tempo, as 4, 5 horas depois, ele vai aprender sobre empreendedorismo, projeto, robótica, hands-on na prática. Sim. Né? Isso é muito legal, né? A gente sabe que o Elon Musk já tentou, não deu certo, e o cara tem quase todo o dinheiro do mundo. É verdade. Mas eu fiquei pensando, né? Falei assim, puxa, isso vai atrair muito a classe média alta, os ricos, etc. e tal. Mas a pergunta é, o que tem formado, né, o seu filho e tal? E recentemente, né, eu tomei essa decisão. Minha filha estava num colégio com princípios e valores, mas eu fiz essa oração, né, muito nessa busca ali de entender a dependência, né? Então, assim, para deixar claro o que eu quero dizer, então eu estava num modelo mental de eu pago tanto e o que podem me oferecer, Tá. para ir evoluir. Bom, peraí, essa escola, ela tem princípios, né? E aí você vai equilibrar ali, opa, isso não tem um laboratório ultramoderno de robótica, mas forma um ser humano. Sim. Né? Faz todo sentido. E para recentemente, no caso da minha filha, meu filho está em uma outra fase, já na juventude, e aí, numa nova fase, entendi e falei assim, Deus, é para tirá-la desse colégio, ainda que tenha princípios cristãos? Nossa. E colocar em algo que ela não só receba, mas que ela possa também influenciar? E Deus disse sim. Nossa. E aí eu conversei com ela, dentro de um processo de desenvolvimento de autonomia, que eu acho que é importante também para adolescente. Sim, sim. Eu expus ali para ela os prós e os contras, né? E aí tem toda uma questão emocional de amizades, etc. Sim. e tal. Então, não é trivial, é super complexo, né? E ela me deu a melhor resposta de todas com 16 anos. Vamos orar. Eu topo orar. E ela estava na zona de conforto ali, estava legal para vocês. Total, Tava tudo legal. mas eu percebia que era uma zona de muito conforto, né?
A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Sim, sim, né? sim. E sim. como que a gente... óbvio, né? Não vou colocar ela numa escola que vai expor ela a ideologia Sim, sim, de gênero, woke ou coisas que sejam, para poder gerar algum tipo de confusão na construção. Sim, porque ela está, ela está Exato. construindo. É importante isso. Ela está sendo construída. E aí a gente conversou bastante, e tiramos um sábado inteiro para ficar junto e um tempo para orarmos. E ela tem feito a diferença no lugar, ela tem recebido conteúdo. Então, assim, eu abri mão, olha que interessante, eu abri mão de entregáveis de altíssimo calibre para olhar mais ela como ser humano que não só recebe princípios e valores cristãos dentro ali do ambiente, mas que ela também tem mais oportunidade de ser uma cristã e fazer influência entre os amigos. Nossa, que forte. E é nosso papel. Um exemplo que você fez. Se a gente fosse realmente seguir ali o que Deus fez, né, no mundo, a gente muitas vezes esquece que o próprio Filho de Deus foi o primeiro missionário do mundo. Bom. O primeiro missionário do mundo foi o Filho de Deus. E você tirou de uma zona de conforto, que é até uma questão pedagógica, né? Que um grande irmão, que até vou indicar ele para você entrevistar, ele viajou o mundo, mais de 200 países. O pastor reverendo Rafael Dietrich viajou o mundo, gosto dele, tem um livro dele, e ele fala assim, se todas as vezes que a gente fosse... se a gente não deixasse a nossa criança que vive dentro da gente morrer, a gente chegaria num país, mesmo sendo um país muito baixa renda, muito difícil, chegaria com uma criança. O que a criança faria? Nossa, pai, olha que interessante aquele negócio. Tem um olhar positivo, né? E o olhar de peregrino. Boa. De explorador. A criança tem um olhar explorador. Inclusive no Bíblio, né? Quando você entra na nossa escola online, você é o primeiro explorador. Que legal. E você tem toda a gamificação que você vai ganhando ponto e vai avançando ali. No final do ano, você vai apresentar a formatura para o seu pai, o projeto que você fez ali de design, de animação, né? Então, o Dietrich fala isso. E você falando isso da tua filha, você falou algo que ele fala. Falou assim, a gente não poderia, como adulto, ficar sempre na zona de conforto, que é o que você fez. A gente tem que sempre ter uma zona de desconforto para a gente criar algo novo. Boa. Quando você mantém seus filhos só na zona de conforto, meu amigo, você está fazendo o que você não fez na tua época. É isso aí. Né? Então, ele fala que a zona de desconforto gera criatividade. E é o que você fez com ela, né? E que lindo isso, porque você colocou ela ali como missionária. Muito bom. Deixa eu fazer um corte aqui com você e perguntar aqui de uma forma bem direta e objetiva se você está numa zona de conforto no seu negócio. Sabemos que a luta sempre, né? É dura, né? Mas quando a maré fica um pouquinho mais calma, é bom, né? Mas é que dentro do sentido bíblico mesmo, né? Se você está numa zona de conforto onde o seu negócio não tem mais impactado, eu quero reforçar aí o alerta, a exortação, se você me permite, a pensar, está numa zona de conforto? Não estou falando de crescimento, né? Porque às vezes a pessoa acha que sua zona de conforto é crescimento, etc. Ou, não, eu não estou na zona de conforto porque eu estou crescendo muito. Enfim, não é sobre isso, é sobre o quanto o teu negócio está impactando as pessoas. Muito bom, muito bom. E você tinha comentado, né, sobre essa questão de formação dela, né? Você estava comentando isso, como é que você escolheu isso, por princípio. Porque muitas vezes, isso é uma outra frase que eu aprendi desse pastor que anos ensinando criança, anos fazendo missão. O pastor Gilberto participa muito da nossa... Ele fala muito com a gente, participou dos nossos vídeos. Ele falou assim, o problema... Eu falei, qual é o problema? E você, respondendo um pouco da sua pergunta, né? Qual é o problema da educação cristã, né? No Brasil, para daqui a 10 anos, né? E ele fala algo muito duro, Ele falou isso e a gente tem isso gravado lá, um dos vídeos que a gente capturou com ele, na entrevista, né? Que está no nosso canal, depois pode passar o nosso canal aqui. Ele fala o seguinte, as crianças, Edu, estão sendo igrejadas e não evangelizadas. Uau, isso é muito forte. Não uma frase minha, então eu posso falar, é duro. Ele falou assim, porque o pai leva para igrejar. Vai para a igreja, ou vai para a escola com princípio cristão. Estou fazendo... Só para fortalecer a religião e não para desenvolver o indivíduo. Exatamente. Né? Não desenvolve, não faz a criança, e isso também ele fala, a realmente entender que ela pecou, que ela está longe de Deus, e que se ela não entender o pecado
ela vai ficar para sempre longe de Deus. E aí ele dá o exemplo que ele falou isso para a netinha dele sobre o livro de Jonas, né? E falou que Jonas estava longe de Deus, que Jonas tinha pecado e tal. E a netinha dele, com 6 anos, veio chorando e falou assim, vovô, eu não quero ficar longe de Deus, eu sou pecadora. E muitas vezes, Edu, o pastor, ele falou que tem pastor que se escandaliza com isso, de fazer a criança entender que é pecadora, mas isso é bíblico, né? Todos pecaram e a criança ela carrega essa natureza pecaminosa. E muitas vezes pais crescem a vida toda com seus filhos e vão igrejando, vão né, levando para as igrejas, para as escolas e não chega e tem conversas evangelísticas, sinceras sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo de Deus, né? E não tem essa conversa, Edu. E aí chega às vezes com uma outra visão de vida, né, uma outra cosmovisão, e aí conquista o coração do seu filho, porque você nunca falou realmente o evangelho, as boas novas. Porque o que é evangelho? É boas novas. Você ia acabar, você ia ficar longe de Deus, mas existia uma boas novas de Deus para você. Então, se você não faz esse básico para o teu filho, ou às vezes até para o teu sobrinho, você não falou sobre o evangelho, você falou sobre outras coisas, você falou sobre a história de Jonas, que é um problema que a gente percebeu. Você dentro da jornada do XP. A gente percebe esse problema. Tipo assim, as igrejas, a igrejada, igual o pastor falou, ensinam todas as histórias bíblicas, toda ali a parte de as histórias, tal, mas não toca no problema que ela está vivendo na semana, não toca no que a criança está vivendo na semana. Titio, peraí, na minha escola eu vi um negócio e eu tô com dúvida. A escola não tem tempo para tocar nisso, sempre. Não digo todas. Sim. Tá? E muitas vezes o pai não sabe responder. Então, muitas vezes são problemas emocionais, são problemas dessa confusão de ideologia que a criança vai ver, falta de autoridade. Vai ter vários problemas que ela vai ter que não adianta você estar falando só do livro X da Bíblia. Você tem que trazer isso para um contexto prático do dia a dia dela. E como é que você faz isso, às vezes, com 30 alunos? Aí entra o nosso diferencial. A gente não tem 30 alunos na sala de aula. A gente dá aula para 12 e sequer até 2. Um a um, ou às vezes até dupla. Então, entra um diferencial. E respondendo a tua pergunta, o problema da educação daqui a 10 anos é que se continuar nesse formato, todo mundo já mudou. A tecnologia fez o empreendedorismo mudar, fez os serviços mudarem e vai fazer, mas a tecnologia vai forçar a educação a mudar. Qual é o formato da educação? Você me responde. 25, 30 alunos sentados do mesmo jeito, aprendendo do mesmo jeito, da mesma forma. Se isso não mudar, e eu creio que vai mudar por causa da tecnologia, a gente não vai resolver o problema da educação no Brasil. E falando de educação cristã, a educação cristã ela encaixa nesse mesmo modelo. Então, como é que tem que ser a lei? Como é que você fala? Tem que reduzir o número da sala de aula, tem que ter tecnologia para treinar mais de perto, entender relatórios de cada criança, o que cada um está passando. Inclusive, isso é personalização que a IA consegue faz. Isso. E a gente está entregando na Bíblia. Eu consigo mandar relatórios para o pai, como é que o filho dele foi naquela aula, qual foi os pontos que eles fizeram. Ele está muito bem e ele respondeu muito bem as perguntas bíblicas, mas a gente percebeu que ele tem dúvidas sobre isso. E a gente manda isso para o pai. Muito bom. Então, faça parte dessa grande comissão, grandiosíssima comissão de educar a próxima geração, né? E eu termino citando um versículo, ensina o menino no caminho. Exatamente. Não o caminho, é no processo. Então você precisa se envolver. Estamos caminhando para o final aqui, as 3 perguntas últimas clássicas. Qual que é o livro que você indica depois da Bíblia que mais impactou a sua cosmovisão de negócios, de mordomia, muito forte. Rede? Muito forte, eu não vi ninguém, posso estar errado, hein? Vou ter que assistir. Quantos podcasts já tem aqui? Então já passamos dos 100 já. Ixi, eu vou assistir todos para ver se eu não falei besteira. Mas eu vi ninguém falando sobre isso. Um dos livros que impactou mais foi Chamados para Criar. Chamados para Criar, o autor Jordan Raynor. Ele escreveu Chamados para Criar, escreveu outros, que é o Maestria, se não me engano, né? Mas o Chamados para Criar, por que impactou? Esse livro impactou bem na época ali que a gente estava para ser acelerado na aceleradora Bluefields, né? E esse livro fez eu descobrir a Bluefields, olha que coisa. Então, realmente foi um livro que mudou ali a nossa trajetória nos últimos 3 anos, mudou por causa disso, que a gente leu o livro e olhou e ele falou, não, existem aceleradoras que são cristãs. Eu já conhecia o termo acelerador, startup, desde 2015, né? A gente cresceu num cowork, que do lado tinha uma startup que foi comprado pela empresa do Jorge Paulo Lema. A gente cresceu do lado em cowork na Vila Olímpia, sobre essa questão de startup, né? E eu nunca tinha ouvido falar de startup
que acelera cosmovisão com Kingdom Business, né? Interessante. E a Bluefields, ela foi essa startup, essa aceleradora, e o livro indicava para isso, né? E aí do livro eu fui parar na revista Ultimato, e aí conheci a Bluefields, então o livro realmente impactou minha forma de pensar negócio, que todos nós somos chamados para criar. Não importa se você tem uma hamburgueria, inclusive tem a hamburgueria, né, Holyburg. Isso, perfeito. Então tem o pessoal do Holyburg, que não importa se você tem uma hamburgueria, você é chamado para criar e fazer para a honra e glória do Senhor. Então esse livro impactou muito essa questão de realmente fazer negócio para o reino. Muito bom. Conselhos práticos aí, a gente não teve tempo aqui de repercutir um pouco da sua trajetória antes, então você começou muito jovem, quebrou, parou, trabalhou na informalidade, aconteceu um monte de coisa, deu certo, deu errado, com sócio, sem sócio, né? E agora você está nessa iniciativa que eu aqui coloco, né, como uma profecia que ela alcance Amém. o Brasil inteiro. Amém. E possa ter muitos outros sabeducas aí ajudando a sustentar essa área de influência. Mas que conselho prático você daria aí da sua experiência, sua jornada de empreendedorismo no Brasil, que não é fácil, mas costumo dizer que Deus é Deus no Brasil e nos Estados Unidos. Sim, né? é verdade. A graça está disponível para todos. Que conselho, olhando ali para a sua câmera, você daria para quem está pensando em desistir, quer escalar, quer investir, enfim, deixa o Espírito Santo te usar aí. Amém. Teve um ano que a gente estava quase desistindo de empreender, né? E você sabe, Du, que muitas vezes a gente ouve conselhos de amigos que estão vivendo talvez até mais fácil e fala assim, por que você foi pelo lado mais difícil? Você poderia procurar qualquer outra coisa, mas você procurou o lado mais difícil. E aí isso me marcou muito, sabe? E aí teve um ano que a gente estava pensando em desistir e aí um irmão da igreja deu um testemunho sobre um trabalho que eu tinha chamado ele para fazer. Eu não pedi para ele dar o testemunho, eu não fiz alarde, eu chamei ele para fazer um trabalho, ele era um músico, né? E eu trabalhava com publicidade, já há 15 anos a gente trabalha com entretenimento, produção, né? E esse trabalho foi de final de semana. Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu preciso que você produza 10 músicas como se fosse jingles, né? E ele era músico. E ele falou, quanto é que é? Era uma média, era como se fosse na época R$300, R$100 que ele tinha cobrado. Eu falei, não. É muito pouco isso. Você vai trabalhar o final de semana, eu consigo pagar, acho que como se fosse R$2.000, quase 10 vezes mais do que ele imaginava. Ele falou, meu Deus. Eu falei, porque eu cobrei bem, vou te pagar bem e tá tudo certo. E faça isso, vai ser o final de semana, você vai trabalhar o final de semana. Ele, nossa, que demais. E ele guardou isso para ele. E nessa época que eu estava pensando em desistir, que eu falei assim, não dá mais tal, ele deu esse testemunho assim na igreja, Du. Ele falou assim, olha, eu estava precisando e o Ale me chamou para fazer um trabalho e o valor que ele me pagou foi exatamente o que eu precisava para pagar a minha prestação lá do apartamento, do aluguel, né? Ele é um amigo, a gente se conhece. E foi nessa época que junta todo o quebra-cabeça que Steve Jobs fala, né? Que é a concha de retalho, né? A gente sabe que a concha de retalho de Deus é diferente, né? Sim. E vai juntando esses quebra-cabeça, a gente sabe. Se você está pensando em desistir como empreendedor, não importa o nível, se é milhões ou milhares ou bilhões, né? Saiba que Deus nos chama para ser cultivador, semeador, né? Nesse ramo que é empreender, né? Empreender e pode ser dentro de uma empresa, como eu citei José, como eu citei Daniel, e pode ser também para multiplicar milhões. Então, não desista, busque a face do Senhor para saber se o chamado realmente que você tem é um chamado para uma geração, né? E não é só para você. É isso que eu poderia dizer. Muito bom, eu estou aqui com o meu óculos de inteligência artificial, né, trazendo aqui uma brincadeira, eu sempre faço no finalzinho, óculos que fala de futuro e a pergunta é sobre futuro. Ale, qual que é o seu sonho grande? O nosso sonho grande, como eu já disse, é impactar uma geração. E quando Deus chamou Abraão, ele disse que ele seria pai de uma geração. Então, meu sonho grande é impactar uma geração. Muito bom. Eu agradeço, então, a sua audiência. Não esqueça de comentar, compartilhar muito a história inspiradora sobre educação, algo tão importante, né? Esteja conosco, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Os algoritmos adoram isso. E lembre-se sempre que no seu negócio é tudo por ele, dele e para ele. Muito obrigado pela sua audiência.